Olá, bom dia. Hoje eu vim aqui com uma nova proposta. Eu tive uma inspiração, uma intuição de fazer uma sequência de vídeos contando aqui o processo mesmo, né? O meu processo de conscientização, de expansão, de despertar, né? Qual o nome que quiserem dar. Esse processo de autoconhecimento. Então, no banho eu tive esse insight, né? E eu falei assim. Aí começou a. Aí eu comecei a entender um roteiro, uma sequência de fatos que foram acontecendo na minha vida e que eu não tive ainda, não tinha tido essa percepção, né? De como vai sendo tudo alinhadinho, né? Uma coisa de cada vez e tem uma sequência. Esse nosso processo, assim, ele tem uma sequência. E aí eu sentei para colocar no papel, né? E aí começou a vir uma sequência. E eu fiquei encantada, né? Falei, caramba, né? Tem uma sequência as coisas, não é bagunçado, né? Então, hoje eu sei que somos guiados, né? E a gente tem um roteiro para seguir aqui, a gente não sabe. Mas hoje em dia eu consigo perceber que a gente tem um roteiro e que a gente vai seguindo. E quando a gente não está seguindo é quando acontecem as confusões, né? Ah, às vezes doenças, às vezes os distúrbios, né? Que acontecem porque muitas vezes a gente não está seguindo um caminho que a gente deveria seguir, né? E que é intuitivo e é natural. Então, eu fiz aqui mais ou menos uma sequência, isso aqui pode mudar. E, e aí eu queria começar hoje falando do que foi a base para mim, né? De como tudo isso começou, foi olhando para a base, né? Porque como eu gosto muito da parte espiritual, eu gosto muito daquela coisa de eu tenho muita facilidade para sair daqui e viajar, eu tinha essa dificuldade de aterrar, né? Então eu ficava muito no plano lá espiritual, na coisa de ficar da meditação e tudo, né? Então eu estava nessa fase que, né, se eu falar aqui vai ficar muito longo, mas eu tive, né, participei de um retiro espiritual que aquilo foi como se tivesse dado um start na minha vida, né? Aquilo foi um início, assim, foi um divisor de águas. E depois disso, eu ainda quis ficar um tempinho assim nessa coisa, né? De meditação, da parte mais energética, espiritual, e eu estava esquecendo aqui da parte física, né? Então eu tinha muitos sintomas, assim, eu tinha muita oscilação de humor, né? Eu tinha várias coisinhas assim que eu tentava solucionar na parte espiritual. Até que começaram a vir os desconfortos, né? Que não estava mais me nutrindo, essa questão, né? Que eu estava fazendo muitos cursos, muitas coisas assim de meditações guiadas, essas coisas. E aí começou a não me nutrir mais isso. E aí eu comecei a. Aí eu comecei. Teve lá uma aula que me despertou para o corpo, sabe? E aí eu comecei. Bom, então eu pensei uma coisa, então vou mudar um pouquinho. Eu vou deixar esse vídeo como introdução, tá? E aí no próximo vídeo eu começo a falar dessa questão da base, tá? Então foi isso, né? Eu percebi que tem uma sequência nesse meu processo, até uma parte eu consegui chegar, né? E é isso que eu vim aqui passar hoje,
né, essa sequência, como foi, e com a intenção, não importa eu aqui falar o que aconteceu comigo, tá? Não é esse o intuito. Ah, aconteceu assim comigo. Não, porque ninguém está interessado, né? Mas é assim, como foi a dinâmica, esse processo, que às vezes também, você também está nesse processo, e às vezes pode te ajudar. Putz, isso aqui também aconteceu comigo, isso aqui. Então, trazer de repente uma luz aí para o seu processo de despertar, baseado no meu, nas minhas experiências, no que eu vivi, e eu percebi que aparentemente tem um padrão, né? Aparentemente tem um padrão, mas assim, cada um é único e a gente tem que ter a nossa autonomia de perceber o nosso processo, como é. E eu sempre gostei também de aprender com as pessoas, mas eu sempre coloco aqui no meu corpo para ver se serve para mim. Então, tudo que eu disser aqui, você veja e se serve para você, se faz sentido, tá? Porque precisa fazer sentido. Se não, não importa, né? Então, aí você deixa pra lá, tá bom? Então é isso. Fica aqui esse vídeo então como uma introdução e nos próximos a gente se vê. Um grande beijo.